Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 2 de setembro de 2020. Faz tempo que eu não gravo vídeos no carro porque eu simplesmente não tenho saído muito. E geralmente só na hora de ir para o trabalho. E aí tem um detalhe que também, que no tempo de horário de verão melhorava, porque quando eu saía do trabalho ainda estava claro. E é ruim gravar o vídeo no escuro. Mas agora não, tanto quando eu vou, quando eu volto do trabalho já está escuro. Então, aproveitando essa rara ocasião, vou aproveitar para desenvolver alguns temas. E me surgiu agora esse assunto sobre esse termo tão mal compreendido, a começar pelo fato de que meritocracia, cratia é governo, né? Cracia. E curiosamente ninguém está pensando nisso quando usa essa palavra. Seria, na verdade, o governo dos mais meritórios, aqueles que fizeram algo para merecer, entre aspas, que não deveria ser merecido, o poder de governar. Mas as variações semânticas têm distorcido frequentemente a maior parte dos termos, aliás, sempre fez, e esse é apenas mais um caso onde se utiliza uma palavra que teria um outro sentido para se referir a uma coisa vagamente parecida. No caso, a ideia de que as pessoas obtêm sucesso pessoal, profissional, financeiro, por mérito, e não apenas por uma questão de outras aleatoriedades. É um fato bastante curioso esse processo de distorção semântica, quando a gente lembra do conceito de nova língua, né, do conceito orwelliano. E curiosamente, para Orwell, a nova língua era uma simplificação cada vez maior, com redução de termos, que às vezes acontece também. Um exemplo que eu gosto muito de citar é terem eliminado a distinção entre história com H e história sem H. Mas no geral é mais comum até acontecer o contrário, palavras que simplesmente mudam de significado, ou até irem surgindo novas palavras para dizer a mesma coisa, aumentando a confusão. Mas bem, o ponto é que há uma tremenda distorção nessa discussão toda, até com uma distinção muito clara de naipes ideológicos, mas ninguém parece que pega bem que o conceito original de meritocracia é uma coisa que dificilmente alguém discorda. Por exemplo, numa competição esportiva, entende-se que quem venceu a competição venceu por mérito, né? Se foi dentro das regras, então ele foi o melhor naquela competição. O curioso é que, se isso acontece em algum grau na realidade também, inclusive para a sua questão financeira, o curioso é que geralmente quem defende essa ideia de meritocracia não está defendendo meritocracia coisa nenhuma, está usando esse nome para uma coisa totalmente diferente. Porque, se você for pensar bem, é uma coisa quase que inquestionável. Se você tem duas pessoas que estão em condições mais ou menos de igualdade, e uma se esforçou mais, desempenhou melhor, não tem motivo para você não acreditar que ela mereça aquele prêmio lá, né, entre aspas, que estava em disputa. Só que, evidentemente, no mundo socioeconômico, as pessoas não estão, na maior parte das vezes, em condições de igualdade. Só que isso é longe de ser a pior parte do problema, porque volta e meia a gente se vê em situações tais onde existe pelo menos uma igualdade razoável. Geralmente a gente não discute, não questiona muito o fato de que os aprovados em concursos públicos ou em vestibulares merecerem seu cargo por terem tido um desempenho melhor. O ponto, evidentemente, não é esse. Quando se critica essa noção distorcida de meritocracia, não é isso que está sendo exatamente abordado. O problema é que volta e meia, ou melhor, na maioria das vezes, quem fala abertamente ou falava em favor de uma meritocracia quase sempre está sendo hipócrita, porque está confundindo meritocracia com herança. Isso aí você observa com muita clareza. Quem fala isso geralmente é quem defende a manutenção de um sistema de coisas onde quem nasce numa condição privilegiada está em larga vantagem em relação aos outros. E aí tem a cara de pau de falar que é uma questão de mérito. Isso me leva a um tema que já tenho algum tempo tentando fazer um vídeo sobre algumas ilusões liberais mais comuns. Uma delas é essa. Na mentalidade liberal dominante, toda pessoa rica enriqueceu por mérito próprio. Claro que se você for dizer isso para elas vão discordar. Não, claro que elas sabem que existe essa questão da herança, que há uma diferença. Todos eles vão entender isso. Mas todas as posturas, todas as ideias, todo modo de pensar dela tem isso como premissa.
Se não tivesse isso, não faria sentido, por exemplo, você questionar a ideia de aumentar a taxação sobre os mais ricos. E quando você fala isso, imediatamente eles reagem: ah, mas os mais ricos é porque eles trabalharam para isso. Se você aumentar a taxação, eles vão querer mais trabalhar. Entendeu? Essa premissa, apesar de evidentemente absurda, porque é completamente óbvio que a grande maioria das pessoas ricas não enriqueceu por conta própria, elas herdaram suas fortunas. Apesar disso ser óbvio, a mentalidade liberal não consegue aprender essa obviedade além da superfície. Eles, se você disser isso para eles, vão concordar: cara, não, realmente. Mas quando eles começam a colocar as ideias deles, essa é a premissa fundamental, que pode ser percebida também da forma inversa, na noção de que toda pessoa que é pobre é porque é vagabundo, é porque não trabalhou. É a única forma de fazer sentido com que você seja contra políticas assistencialistas, por exemplo. É a única forma de você fazer sentido a ideia de que você não pode tocar em determinadas, entre aspas, conquistas das pessoas mais ricas, a ponto de você questionar até mesmo imposto sobre transmissão de herança. Em suma, via de regra, quem defende a palavra meritocracia, não defende mérito, coisa nenhuma, está defendendo privilégio de herança. Aí você vai ver o alinhamento político, geralmente são os políticos de tradições mais oligárquicas, esse pessoal que praticamente herda o patrimônio político dos seus antepassados e utilizam isso. Geralmente, pessoal mais rico. Só que tem um problema: o pessoal que reage a isso também, às vezes não entende bem. O certo seria você estar disputando o sentido do termo meritocracia e não jogando a palavra fora. Porque apesar de já ter essa distorção de utilizar um termo que na verdade se aplicaria a uma forma de governo, né? Mas o fato é que originalmente o conceito, a essência da ideia que está sendo usado como meritocracia, não tem absolutamente nada de condenável. Afinal, ninguém discorda que quem teve um mérito maior em uma determinada situação deveria ter um prêmio maior. O ponto não é esse. O ponto é que aquilo que está se chamando de meritocracia não tem nada a ver com mérito. Até porque, se a gente fosse levar esse conceito a sério mesmo, nenhum governante do Brasil teria sido mais meritocrático do que o próprio Lula, né, que saiu da pobreza para chegar à presidência da República. Mas, curiosamente, quem defende esse termo geralmente é contrário a Lula. Vai defender um Aécio Neves da vida, filhinho de papai aí, playboy. E é óbvio que uma pessoa mais pobre, que veio de uma situação mais humilde e teve um desempenho equivalente a quem veio de uma situação melhor, ela tem mais mérito por ter enfrentado uma situação pior, mais difícil. Mas isso é levado em conta? E aí eu fico pensando às vezes se isso até não é uma das estratégias que alguém muito esperto pensou para você prejudicar o entendimento das pessoas por meio de manipulações sutis do campo semântico, ou seja, do campo dos significados das palavras. Porque aí você joga uma discussão enviesada, as pessoas, ao perceber a fraude e ao rebater aquele conceito, na verdade rebatem a palavra junto. E aí elas jogam fora uma terminologia que poderia ser utilizada de uma forma mais precisa, até a seu próprio favor. E aí deixam um campo adversário controlar inadvertidamente o campo semântico, apesar de que aparentemente perderam o campo conceitual. Ou seja, de uma certa forma, quando você coloca uma confrontação bem direta sobre esse conceito de meritocracia, o pessoal que critica geralmente a esquerda acaba levando vantagem pelo apontamento de fatos concretos que desmoralizam esse pseudo-discurso meritocrático. Mas ao mesmo tempo, ele, ao jogar a palavra completamente fora, ele perde uma capacidade de se expressar melhor naquela situação. E às vezes o objetivo é esse. Às vezes o objetivo não é nem disputar o conceito, mas é sequestrar a palavra, tirando da pessoa recursos de expressão linguísticas que ela poderia usar a seu favor. E aí sim, seria uma estratégia formidável de nova língua. Você distorcer o significado de algo já gera uma conjunção inicial, depois aplicar de forma errônea uma conceituação a um termo, e aí a pessoa, ao rebater aquele conceito distorcido, vai e joga o termo fora, e aí perde a capacidade de expressá-lo devidamente.
Porque se fôssemos expressar mais precisamente, deixando de lado a questão de que meritocracia deveria ser o governo meritório, né? Mas deixando isso de lado, se nós fôssemos expressar devidamente, todo mundo deveria defender a meritocracia, mas deixando claro que mérito é você realmente ter o esforço pessoal em condições de igualdade. A gente acha que numa corrida de automóveis o que chegou em primeiro lugar tem mérito, porque a princípio eles estão em condições de igualdade. Não é colocar um para correr com um Fusquinha, outro com a Ferrari e dizer, o cara que correu com a Ferrari é bem melhor piloto. Isso evidentemente não é meritocrático de forma nenhuma. Mas aí perdeu-se essa percepção da fraude semântica, e em prol da rejeição da fraude conceitual, joga-se a palavra fora junto com o conceito. E aí estamos aí, um exemplo, né? Afora inúmeros outros, para citar como é que funciona esse processo de distorção cognitiva que necessariamente tem que passar por distorções semânticas. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 2 de setembro de 2020. Muito obrigado por sua atenção.